Pronto. Bem, então, vocês me ouvem bem aí? Eu sou o Fabrício, né? Fabrício Maciel, colega aí da Marcela desde os tempos de doutorado na Federal de Juiz de Fora, né? Um período muito bom da minha vida, né? E eu sou professor aqui do Departamento de Ciências Sociais da UF de Campos, dos Goytacazes, no estado do Rio, e também do programa de pós-graduação em Sociologia Política aqui da UENF, né? Que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu sou pesquisador do CNPq também, e o que eu estudo basicamente é pensamento brasileiro, teoria social e desigualdade, né? E vamos fazer um papo, então, né? Um pouco aí sobre a ideia da mídia no pensamento brasileiro, né? E aí você quer que o pessoal se apresente, então, Marcela? Como é? Eu acho que podiam, só para você, né? Como assim, que é um número de 6 pessoas, para você saber um pouquinho do perfil dos alunos. E só para falar que se você tiver qualquer notícia da vitória, né? Ou da derrota dos candidatos, que aí para você pode compartilhar, que aliás eu achei que o momento foi propício, o dia de hoje, né? Não foi nenhuma coisa pensada, né? Mas assim, totalmente. Só acho que a gente não vai ter essa notícia hoje. Vai render ainda, certamente. Vamos falar sobre isso, inclusive, porque tem a ver aqui com o tempo. Mas vamos ter que aguentar aí a ansiedade. Ô, Adriana, você quer... que a Adriana está ouvindo do trabalho dela, tá? Ela é do grupo de pesquisa, ela trabalhou na UENG há muitos anos, mas ela está ouvindo do trabalho dela. Então, eu não sei se ela pode... se dá para ela falar de lá agora, se está dando para ela digitar, mas ela está ouvindo. Adriana, você está podendo falar agora? Ou digitar? Vou passar para a Amanda, e na hora que a Adriana puder falar, aí ela participa conosco, mas ela está lá ouvindo com o fonezinho dela, tá? Amanda, quer se apresentar para o Fabrício, apresentar o seu trabalho para o Fabrício? Amanda é nossa caloura. Deixa eu ver. Lá, você que não pode falar, mas boa tarde a todos. Boa tarde, Amanda. Churros ontem estava ótimo, tá? Ela vende churros. Ela não é a Amanda que vende churros. Ela é Vicente de Direito da UEM. Opa! Vamos lá, Marcelo. Não é. Você viu a chamada onde? No grupo dos bichos, de frutal, da UENG? É porque eu postei lá no grupo dos bichos, entendeu? Deixa eu ver quem está aqui ainda. O Fabrício. Isa é nosso professor aqui também. Fez o pós-doutorado dele lá na USP, da área de filosofia. Isa, você quer se apresentar? Você está podendo falar aí? Você falou agora há pouco que o áudio dele estava perfeito. Letícia, você quer... Letícia é do projeto de pesquisa, bem atuante, assim. Nós estamos estudando agora... Pode deixar o pessoal à vontade aí, Marcelo. Não sei, para escrever aqui, né? Já vi que a Amanda escreveu aqui. Quem quiser pode escrever aqui no chat também. Aí, Fabrício, você pode começar tudo, e aí aos poucos eles vão, quem se sentir à vontade, vai colocando, tá? Tá bom. Bem, na verdade, eu não me apresentei completamente, né? Se for falar um pouco mais, já falei que eu estudei o doutorado na Federal de Juiz de Fora, né? Onde fomos colegas. Também eu fiz, na verdade, a graduação e mestrado aqui na UENF, né? Eu sou aqui de Campos. E fiz um sanduíche durante o doutorado na cidade de Freiburg, na Alemanha. E depois eu fiz um pós-doc
na Universidade Humboldt, em Berlim. E aí depois eu ingressei aqui como professor da UF, né? Então, para a gente ir aí começando, né, a Marcela me propôs, né, essa ideia da gente falar um pouquinho sobre a questão da mídia na formação do pensamento brasileiro, né? E aí eu tentei... Então, o pessoal está escrevendo aqui, Marcelo. Então, o Isário escreveu aqui, né? Aí eu vou lendo aqui, pessoal. Beleza? E aí eu, voltando, né? Eu topei a ideia aí da Marcela, achei muito interessante, né? Ela já me contou aí o que vocês fazem, né? Quer dizer, curso de jornalismo, né? Vocês têm interesse aí na toda essa questão da mídia, né? E como a Marcela começou a dizer, hoje é um dia bastante propício, né? Porque a gente está aí assistindo exatamente esse episódio aí dessa eleição nos Estados Unidos, né? Tão tensa, tão complexa, né? E ela diz bastante sobre esse papo que a gente vai ter agora aqui, né? Ela ilustra bem talvez seja a ideia central que eu queria discutir com vocês aqui hoje, que é o fato de que a mídia hoje, pessoal, ela se especializou em construir a novela da política, né? Eu acho que essa é a ideia central de toda a nossa conversa aqui, né? A gente viu isso também na eleição do Bolsonaro, né? Vimos também na eleição anterior do Trump, né? E estamos vendo cotidianamente, em todos os episódios aí, né, semanais que essa novela nos apresenta. Então, eu queria levantar essa ideia inicial para a gente poder conversar e, a partir dela, eu vou tentar fazer uma reconstrução aqui um pouco disso que a Marcela sugeriu, né, de como a mídia, na verdade, ela tem um papel aí central, decisivo, né, na construção aí do pensamento político e social brasileiro. E para fazer isso, gente, eu vou recorrer aqui um pouco a alguns momentos da história brasileira, né? E vou recorrer aqui a um livro que eu acabei de relançar, né? Que é o meu Brasil, Nação como Ideologia, né? A construção retórica e sociopolítica da identidade nacional. É um livro que eu lancei há algum tempo atrás, né? E agora eu resolvi relançá-lo, né? Exatamente por conta aí desse cenário tão complexo no qual nós estamos vivendo, com o Bolsonaro no Brasil e o Trump agora talvez se reelegendo, né? Não sabemos. O Biden nesse momento está na frente, né? Mas de todo modo o cenário é extremamente complexo. E por que eu digo isso, né? Acho que, quer dizer, se a gente quer compreender um pouco tudo que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar ao passado, né? E aqui falando de Brasil, voltar ao passado brasileiro e ver como é que nós chegamos até aqui, né? Acho que esse é um pouco o exercício que eu faço nesse livro, né? Passo aqui por alguns autores que são centrais no pensamento político brasileiro e escolhi esses autores, vou tentar dizer para vocês, exatamente por conta dos momentos políticos cruciais nos quais eles se encontraram, né? Então, o método que eu escolhi para esse papo hoje, ele vai nesse sentido, né? Eu vou tentar dizer para vocês como a mídia ou a imprensa, né, na verdade, lá atrás, no século XIX, ela vai surgir nesses momentos políticos nos quais eu identifiquei aqui alguns autores centrais para fazer essa discussão. Bem, a ideia central do livro, ela é o quê, né? Ela é pensar, na verdade, como essa própria ideia de Brasil, né? Brasil-nação, né? Ela se monta desde a nossa independência com José Bonifácio e vai servir como um alicerce ideológico para todos os nossos momentos de convulsão política, né? Chegando, inclusive, ao momento atual, no qual, como vocês devem estar acompanhando aí, né, a gente vê o próprio presidente Bolsonaro mobilizando o tempo inteiro os símbolos da brasilidade, né, o verde e amarelo, né, próprio lema dele do governo, né, Brasil acima de tudo, né, quer dizer, tudo isso aí tem um significado muito grande, né. E, por fim, eu quero fazer uma reflexão no sentido de como, no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos uma construção midiática que foi decisiva para que a gente possa
enfim, chegar a essa eleição do Bolsonaro da forma tão complicada que foi. Bem, partindo do começo, então, o primeiro autor que eu analiso no livro é o nosso patriarca da independência, José Bonifácio, né? E o que o contexto dele, a figura dele tem a ver com essa proposta que a Marcela me fez, vai no sentido de que o próprio José Bonifácio ele é o primeiro homem público que constrói uma ideia de nação no Brasil, né? Ele constrói uma ideia de Brasil que ela é o quê? Ela é totalizante, né? Ela se coloca acima das diferenças, né? Ela vai atribuir ao português a responsabilidade para conduzir o Brasil, né? Vai atribuir um papel passivo aos índios e negros e etc, né? E aí por que eu estou dizendo isso, gente? Para chegar no nosso tema aqui, né? Ou seja, Bonifácio ele é um homem público que ali no início da nossa existência enquanto país independente, né, que a gente sabe que é entre aspas, ele vai construir um discurso, né? E esse discurso vai ser feito especialmente em alguns escritos públicos dele, né? Como cartas que ele endereçava à Câmara de Deputados em São Paulo, etc. e tal. Então, nesses documentos públicos, a gente tem o quê? A gente já tem a construção da esfera pública no Brasil, né? Quer dizer, quando eu fiquei pensando aqui na proposta da Marcela, você não pensa o papel da mídia, né, como nós temos hoje, se a gente não pensar o que é a construção da própria esfera pública, né? E a esfera pública no Brasil ela começa com Bonifácio, né? Começa com José Bonifácio. E não por acaso os escritos dele vão respingar na esfera pública brasileira ali naquele momento, que ainda é muito elitista, né? Quer dizer, se você pensa em quem lê, né? Quem tem acesso à imprensa, né? Uma imprensa ainda primitiva, né? Quer dizer, não é a mídia avançada em tecnologia que a gente tem hoje, por aí vai, né? Quer dizer, ali o Bonifácio ele começa a fazer a cabeça da elite brasileira, especialmente, né? E de camadas médias que vão concordar com toda a ideia de Brasil desigual, né? Brasil escravocrata, né? Ainda que ele propusesse o fim da escravidão, mas um fim lento lá na frente, etc. e tal. Estão entendendo? Então, ali a gente já tem o papel de uma esfera pública e de uma imprensa que vai construir uma ideia de nação que ela apaga as diferenças, né? Ali a gente já tem esse começo. O segundo momento que a gente vai ver, pessoal, a partir disso, vai ser ali no final do Império, né, e as vésperas da República, aonde eu vou identificar na obra de Joaquim Nabuco, né, o nosso grande abolicionista, né, um deles, né, um dos mais conhecidos, um papel ali também predominante na construção da nossa esfera pública, né? Ou seja, com Bonifácio a gente já tem ali um discurso, né, vocês estão entendendo? Sendo dito ali, especialmente para quem tinha condições de ler no Brasil, né, para quem tinha acesso a alguma coisa, né, alguma leitura. E com Nabuco você já tem um outro momento, né? Ou seja, Nabuco vai ser um abolicionista que vai criticar, né, toda a construção do Brasil ideológico que vai ser feita desde José Bonifácio. E ali naquele período, por sorte, né, eu tenho aqui um livro em mãos que eu vou mostrar para vocês, que é de um jornalista, né, e ele vai retratar muito bem a forma como a imprensa ali na transição do Império para a República, ela vai construir a ideia de nação e a ideia de um Brasil conservador, né? E eu estou falando desse belo livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, se a Marcela conhece, que é do Juremir Machado da Silva, né? Um livro muito interessante, que é Raízes do Conservadorismo Brasileiro, né? A abolição na imprensa e no imaginário social. E aí, nesse livro, a gente descobre, né? Eu fiquei muito feliz de tê-lo em mãos aqui, que eu pensei, poxa vida, ele tem tudo a ver com o papo, né? Lá com a Marcela. No sentido de que ele vai aí, pessoal, ele vai mostrar como que a abolição foi tratada de maneira eufemística pela imprensa. Estão entendendo? Ou seja, você tem uma abolição da escravatura, né? Um belo dia você tem a assinatura da Lei Áurea, e aí a mídia ela vai tratar, né? A mídia
no caso aqui ainda a imprensa, né, no sentido mais tradicional, né, ela vai tratar o tema de maneira ficcional, né? Como, por exemplo, relatando que o Brasil estaria muito feliz, muito contente, que agora haveria um imaginário, né, das pessoas estarem satisfeitas com a abolição, quando, na verdade, isso era fictício, né? Isso não era real. Você tem ali, na prática, na verdade, uma massa ex-escrava que vai ser abandonada à sua própria sorte, né? Como o Florestan Fernandes, por exemplo, mais tarde, vai analisar no seu belíssimo livro, né, a integração do negro na sociedade de classes, né? Você tem ali a massa de pessoas negras abandonadas à sua própria sorte, né? E aí a imprensa, nesse período, ela trata a abolição, né, os principais jornais e tal, né, das principais cidades, como se fosse algo que estivesse trazendo felicidade para todo mundo. Então a gente vê aí já quer dizer, essa construção ideológica do Brasil já no segundo momento, né, ali no período de Nabucco, e construindo um Brasil fictício, né, construindo um Brasil aí ideal, né, como eu defino no livro, no meu livro, no caso, que é muito distante aí do Brasil real, de fato, né, de uma massa ali escrava que agora vai ter que, inclusive, competir com imigrantes, etc. e tal, para poder, de alguma forma, se inserir precariamente no mercado de trabalho. E vai estar inserida precariamente desde então. Ou seja, a imprensa aí já exerce um papel de criar uma ficção, né? De criar eufemismo, né? E aqui, pessoal, eu sugiro muito esse livro, né? Quem quiser pegar, porque depois eu posso mandar aí o nome para o Marcelo direitinho, porque ele vai mostrar muito bem isso, né? Quer dizer, uma coisa que o próprio Joaquim Nabuco falava e que eu trato no meu próprio livro, né? Tanto nos escritos públicos, né, quanto na imprensa, o problema da escravidão, e aí, quer dizer, o problema da desigualdade brasileira desde então, ele não vai ser escondido, né? Porque tem coisas que você não pode esconder, né? Mas ele vai ser tratado de forma eufemística, né? Que é algo um pouquinho mais complicado. Você não esconde, mas você suaviza. Você trata de uma maneira, né, que faz não parecer que aquilo é tão ruim como é, né? E aí a gente precisa guardar esse raciocínio para pensar no que a mídia faz hoje, obviamente, né, que é a mesma coisa, né? Você às vezes não consegue esconder os fatos, você pode distorcê-los ou suavizá-los. Bem, avançando, o terceiro momento que eu vou tratar no meu livro, ele já vai aí nos remeter para o final da República Velha, né, e para o período de Vargas, né, para a década de 30, que é onde a gente vai ter a obra de Gilberto Freire, que é o terceiro autor que eu analiso no livro, né? E aí é muito interessante, pessoal, porque a gente já está num outro momento, né? Os anos 30 é onde você tem um Brasil já com aparência mais moderna, né, com um discurso de modernidade, né? E ali a obra do Gilberto Freire, como é sabido, né, especialmente Casa Grande Senzala, ela é uma obra que vai ter um peso muito grande na esfera pública brasileira, né, e no imaginário brasileiro como um todo, né? Quer dizer, não por acaso a obra de Freire vai cair como uma luva para alguns dos objetivos centrais do governo Vargas, no sentido de que Vargas precisou ali construir uma ideia de nação unificada, né? Vargas, na verdade, é quem vai protagonizar a construção da sociedade do trabalho no Brasil, né? Um processo de expansão da urbanização quer dizer, da nossa industrialização que ali começa, na verdade, né? E aí, naquele momento, Gilberto Freire vai construir uma ideia de nação totalizante, né? Que é o Casa Grande Senzala, né? O mito das três raças, né? Uma harmonia entre os nossos suportes, por aí vai, como todo mundo sabe, né? Ou seja, o ponto em questão aqui para o nosso papo é que Casa Grande Senzala, na verdade, ela é uma obra que ela vai ter um peso muito grande na esfera pública brasileira. Ela vai meio que criar mesmo o imaginário brasileiro dali em diante, né? Tudo isso que nós achamos, né, que quem nós somos, né, o povo bom, o povo mestiço, né, o povo mulato, toda essa narrativa
que nós temos sobre nós mesmos, ela já é montada lá atrás com Bonifácio, só que agora Freire coloca isso num outro nível, mesmo porque você já tem ali um Brasil, né, muito mais amplo, né, no sentido do alcance das ideias. E ali, obviamente, a mídia, né, a imprensa, a mídia, ela vai reproduzir esse imaginário freiriano, né? O Brasil, ele é isso. Se você for ver como o Brasil é retratado nos veículos de comunicação, é o Brasil da brasilidade, né? O Brasil mulato, o Brasil mestiço, né? O Brasil que o mulato ganha uma tonalidade positiva, né? Toda essa coisa que nós vemos narrada em Casa Grande e Senzala. Ali o nosso pensamento público vai reproduzir especialmente essas ideias. E que vão estar, em grande parte, no Sérgio Buarque de Holanda também, né? Que vai escrever seu Raízes do Brasil aí 3 anos depois. Bem, para não prolongar muito, vou dar um novo salto, né? E aí a gente vai para o período da ditadura militar, né? No qual a gente vai encontrar já um outro contexto, né? E ali, nesse período, eu vou analisar especialmente a obra de Roberto da Mata, né? E recorrendo também à conhecida crítica de Gessé Souza a ele. Ou seja, da Mata, também aí um antropólogo, né, ainda vivo, né, bastante conhecido, ele vai escrever o seu famoso livro, né, o Carnavais, Malandros e Heróis, ali em plena ditadura militar, né? E ali ele atualiza esse imaginário freiriano, né? Você tem, quer dizer, o Brasil vivendo sob uma ditadura, né, ditadura pesada, né, no sentido mais tradicional do termo, né, de se recorrer à força, né, em todos os sentidos. Ali você tem a obra da Mata, de repente, celebrando o povo brasileiro, né, celebrando o carnaval, celebrando os nossos rituais cotidianos, ainda que ele tente fazer uma crítica, dizer que nós somos autoritários e tal, mas ele acaba colocando a ênfase no povo brasileiro, né, a ênfase aí na própria cultura brasileira. Ou seja, nós é que somos autoritários enquanto cultura, e não o governo que é autoritário, né? Essa acaba sendo a mensagem que é enviada na prática. E essa mensagem vai, né, quer dizer, as obras dos autores, elas têm ressonância, né? Temos que ter muita responsabilidade com as coisas que nós publicamos, né? E esse discurso da Matiana, ele vai ganhar muita força, mesmo porque ele não é totalmente novo, né? Ele está atualizando aí as ideias de Gilberto Freire. E naquele período o imaginário brasileiro vai reproduzir exatamente essas ideias, né? Da Mata vai tentar ser crítico, dizer que nós somos hierárquicos e tal, mas na hora de explicar o nosso conservadorismo, né, e o nosso suposto autoritarismo, né, como se outros países também não fossem autoritários, né? Próprios Estados Unidos da América, muito antes aí do Trump, você tem outros governos também autoritários, né? Quer dizer, no fim das contas, parece que o problema é nosso, né? E aí esse imaginário, né, de que a cultura brasileira, que é em si autoritária, ele vai se reproduzir na esfera pública e na mídia. Se você for levantar estudos desse período, você não vai encontrar outra coisa. E aí ele vai em consonância, pessoal, com a forma como a ditadura militar no Brasil vai mobilizar os símbolos do verde e amarelo, né? A ditadura de 64, ela faz isso, né? É o verde amarelismo, né? Quer dizer, é o Brasil, acima de tudo, de Bolsonaro, construído de uma maneira um pouco diferente, né? Os símbolos do verde e amarelo já vão tomar todo o contorno ali, e isso vai respingar, como todo mundo sabe, no futebol, né? A Copa do Mundo de 70, ela é bastante simbólica, né? Aonde você tem toda a mobilização aí de uma ideia de Brasil, né? Todo um recurso aos sentimentos do brasileiro, né? Em torno do futebol, né? 90 milhões em ação, né? Para frente Brasil, salve a seleção, né? O famoso hino aí, né? Quer dizer, é essa força do verde e amarelo, vocês estão entendendo? Ali com todo vapor. E aí, isso é o que vai dar tonalidade na mídia nos anos 70, né? A década de 70 é uma década complicada, que você tem, né, o mundo está pegando fogo, você tem 3 crises de petróleo, né? Você tem uma discussão aí na qual, quer dizer, muitos autores vão identificar ali uma crise profunda do capitalismo global, né?
o welfare state está entrando em crise em vários países centrais da Europa, né? E, ao mesmo tempo, você tem o Brasil, né, bombando com futebol, né? Copa de 70, né? Brasil tricampeão é uma loucura, né? Uma catarse coletiva, né? Em torno disso aqui que eu estou analisando no livro, né? Do mito da brasilidade, né? O mito do Brasil-nação, servindo aí para criar toda a coesão nacional e para esconder a nossa desigualdade. O Brasil está sob uma ditadura, né? Vai ficar até 85, né? Quer dizer, 19 anos aí formalmente sob uma ditadura militar. E ali você vai ter essa obra da Mata fazendo sucesso, né? A obra sai em 79, ali já no final da parte mais hard da ditadura, né? E ela vai simbolizar esse imaginário, né? Quer dizer, o Brasil aí, acima de tudo, como o Bolsonaro diz hoje, ele está na mídia ali através do futebol, né? Através aí toda essa construção midiática da Copa, né? Hoje é diferente, hoje o futebol sumiu um pouco, né? Sumiu bastante, na verdade, a gente já não tem mais esse ufanismo futebolístico, né? Mas a gente vai ver essa construção aí por outros caminhos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Vocês estão entendendo, gente? Então, em todos esses períodos da nossa história, a mídia vai estar aí presente como um elemento central construindo uma nação, né? Sem esse trabalho dela, você não faz nada, né? É um fator extremamente importante, construir um imaginário, né? Uma esfera pública, né? Construindo uma opinião aí na esfera pública, né? E por aí vai. E com o tempo a gente tem os mecanismos aí da mídia só se especializando, né? A mídia ela vai adquirindo tecnologia, né? Ela não é mais aquela imprensa lá de Joaquim Nabuco, ela é hoje uma mídia avançada, né? Uma mídia aí que inclusive hoje tem mídias alternativas, né? Como concorrentes, né? Por conta de toda essa coisa tecnologia que nós temos hoje, né? Bem, dito isso, eu queria caminhar já para a parte final da reflexão, que é a que me parece mais importante, no seguinte sentido. Quer dizer, o ponto aqui ele é o quê? Ele é a forma como a mídia ela constrói o pensamento político, né? Que é a ideia que a Marcela me provocou aí, né? E aí, pessoal, quer dizer, eu poderia falar de outros momentos aí, se tivesse mais tempo, né? E podemos fazer isso em outras ocasiões, né? Mas agora eu queria avançar para o momento mais atual, porque é aí o mais urgente, né? Ou seja, a lógica em si da coisa, ela é essa, né? E hoje o que a gente tem, né? Nós estamos vivendo num contexto bastante complicado, né? Acho que está todo mundo aí acompanhando, né? E nesse exato momento a gente está vendo, né? Hoje, agora aqui, né? E eu vou começar pegando esse exemplo da eleição nos Estados Unidos para embasar a reflexão que eu queria fazer com vocês. Quer dizer, acho que a principal ideia aqui, pessoal, que eu tenho dito em outras falas, né, nas quais eu tenho tido oportunidade, é que quer dizer, criticar a mídia, né, gente, bater na mídia é uma coisa que a gente sempre fez, né, a Globo, essa coisa toda, né, quer dizer, a gente criticar a mídia não é algo novo, né. Só que o que me parece ser novo é a forma como as coisas vão se montando, né, e os recursos que estão disponíveis. Então, hoje, pessoal, a leitura que eu faço é o seguinte: a mídia global, né, eu não diria brasileira, mas a mídia como um todo, considerando que é um sistema global de 5 ou 6 empresas que simplesmente dominam tudo, né? E aí eu estou falando aqui da grande mídia, né? Ela desenvolveu uma especialização. Essa é a leitura que eu faço. A especialidade da mídia hoje é construir a novela da política, tá? Esse é o meu argumento central. É a especialidade da mídia, construir a novela da política, né? E isso tem uma razão, sabe, pessoal? Essa novela, ela coloca nossa atenção, nosso foco todo na política, e ela nos faz não perceber o que de fato está havendo no mundo, né? Ou seja, ela esconde
por exemplo, a ação do mercado, né, que é a instituição mais importante, né, a instituição mais poderosa, né, e que vai, quer dizer, ditar aí, em grande parte tudo que acontece na nossa vida, né. A gente tem hoje aí uma elite global que conduz todos os caminhos do mundo, né, que toma decisões que influem na nossa vida, né, e a ação de fato dessa elite ela é escondida pela mídia, ela nunca vai ser mostrada, né. Eu estou fazendo uma pesquisa atual agora com executivos, né, que são diretores de empresa, né, de alto nível, né, pessoas poderosas, né, e o que a gente está descobrindo são coisas impressionantes. No ano que vem, agora, eu pretendo lançar um material, um livro coletivo com os resultados iniciais dessa pesquisa, e o que eu posso adiantar aqui é que a gente não faz a menor ideia de quem são essas pessoas, né, o que elas fazem, né, qual o poder que elas têm sobre a sociedade, e por aí vai, né. Quer dizer, só para dar um exemplo para vocês, né, essas, esses crimes que aconteceram em Mariana e Brumadinho, que são verdadeiros crimes, né, e que vão ser tratados eufemisticamente pela mídia, aí, como eu estava dizendo, como sendo tragédias, né, como sendo desastres ambientais, ou seja, ninguém tem culpa, né, aconteceu, né. Quer dizer, na verdade, eles têm muitos culpados, né. Então, no caso de Brumadinho, né, saiu, por exemplo, uma matéria na Folha de São Paulo, mas não saiu na primeira capa e tal, né, dizendo que os executivos sabiam até quantas pessoas iam morrer naquela tragédia, só para vocês terem uma ideia, né. Quer dizer, a coisa é bastante grave, né, é num nível de insensibilidade, né, quer dizer, de desumanização extremamente pesado. E isso a gente não vai ver, sai às vezes numa matéria ou outra, né, se você estiver atento, mas a gente não fica sabendo. E aí um dos executivos lá, presidente local aqui no Brasil, foi punido, mas depois escapou e por aí vai, né? Quer dizer, nada aconteceu. Então o mercado ele é responsável por coisas desse tipo, né? Você tem um capitalismo aí que ele cria quer dizer, a desigualdade, como a gente conhece, ele é criminoso ambientalmente, né? Se esconde numa capa de civilidade, né? Com todo esse discurso de inclusão. A gente viu agora aí, né? A Luísa Trajano, da Magazine Luiza, né? Dizendo que está fazendo cota para negro, não sei o quê. Quer dizer, mas o que eles fazem por trás, de fato, não aparece na mídia. Vocês estão entendendo? Então, acho que o ponto central da coisa é esse, né? A gente tem aí a ação do mercado, de fato, como a economia realmente funciona e como ela está destruindo o mundo, né? Além de destruir qualquer noção de civilidade nossa, né? Quer dizer, na medida em que, se você tem a sociedade desigual, né? Você não vai ter civilidade, né? Se você tem uma massa de pessoas vivendo na miséria, você não vai ter civilidade, né? E, ao mesmo tempo, um capitalismo ambientalmente destrutivo, né? Isso a mídia esconde como? Aí é o ponto da reflexão maior que eu quero fazer com vocês. Ela esconde com a novela sistemática da política. Vocês estão entendendo? A técnica que se desenvolveu hoje, né, é você esconder sistematicamente o mundo como ele funciona. E para isso você precisa prender a atenção das pessoas, né? Então, a eleição agora, nesse momento, é um belíssimo exemplo. Se vocês abrirem agora aí, qual é a técnica? A gente fica full time, né, presos na novela, estão entendendo? Ali acompanhando. Aí o Biden está na frente e tal, aí o Trump talvez vai passar, aí o Trump já falou que vai não sei o quê, que vai recorrer, né? Ou seja, full time, a nossa atenção está presa ali, né? É um belíssimo exemplo. E aí, mais do que isso, pessoal, essa técnica ela vem sendo desenvolvida já nos últimos anos, né? É difícil dizer com precisão, mas se vocês pegarem no Brasil o que aconteceu nos últimos anos, eu diria mais ou menos aí, nos últimos 15 anos, nós temos essa técnica sendo aplicada de maneira sistemática, né? Ou seja, se vocês puxarem aí na memória recente, vocês podem concordar comigo. Desde o primeiro mensalão do Lula, pessoal, a única coisa que a mídia brasileira fez, a grande mídia, né,
foi construir isso que a gente pode definir como uma obsessão antipetista. Né? Concordam comigo? Não se construiu outra coisa. Né? É essa obsessão que vai eleger Jair Bolsonaro, é ela que vai pavimentar o caminho para o golpe capitaneado por Michel Temer, e por aí vai. Né? Me digam vocês, né, qual é a ideia alternativa que se construiu na mídia e na esfera pública brasileira nos últimos mais ou menos 15 anos, que não seja o ódio a um partido político, ao PT, né? E pior do que isso, pessoal, o ódio a qualquer projeto progressista ou de esquerda, ou seja lá como você for definir essa perspectiva mais avançada de sociedade. Né? Então, percebam bem, pessoal, desde o primeiro mensalão, né, envolvendo o escândalo do PT e tal, a mídia vai bater nisso, né, sistematicamente, praticamente todos os dias, vocês estão entendendo? Não vai se mostrar nenhum debate de fato, né, nenhum confronto de ideias, até que a gente tenha aí pavimentado o caminho para o golpe que nos trouxe até aqui. Né? Isso é bastante grave, sabe, pessoal? E é aí que entra o papel da mídia, de fato. Né? E percebam bem, isso não tem nada a ver com você defender o PT ou defender um partido. Eu estou tentando fazer aqui uma análise distanciada dos fatos. Né? Quer dizer, o ódio, no caso ao PT, poderia ter sido um outro partido protagonizando isso, ele não para ali. Né? Ele se transforma em uma repulsa a qualquer ideia de mudança social no Brasil. Né? Aí você vai ter toda a construção da coisa, né? Toda a novelização do episódio envolvendo o impeachment da Dilma, que na verdade foi um golpe, né? E por aí vai. Então essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês. É aí que entra o papel da mídia, quer dizer, ela constrói um mundo fictício. Né? E a especialização vai nesse sentido. É a novela da política. Né? Tanto é que é a política que fica em foco o tempo inteiro. Né? Quer dizer, é a novela, a novelização, né? E que vai respingar em algo extremamente grave, que na verdade é um processo de banalização, de deslegitimação, né? E de desmoralização do campo político. Ou seja, a política que poderia ser a esfera, né, de construção de um estado de bem-estar social, né, de pavimentação para um caminho de construção né, de um estado democrático de direito, né, que é o que nós precisamos, ela deixa de ser isso. Quer dizer, a política ela poderia ser isso. Né? E aí, gente, é muito grave, porque a gente compra essa ideia montada pela mídia e ela vai construir o nosso senso comum. Né? A esfera pública é isso, né, no Brasil hoje, e aí você vê os próprios intelectuais reproduzindo isso, né, figuras importantes, né, vão reproduzir esse discurso, né, que a esquerda errou, né, que a direita se deu bem porque foi culpa da esquerda, a esquerda que é burra e que não, enfim, perdeu a conexão com as pessoas e tal, estão entendendo? Esse discurso, ele é extremamente perigoso, né? Ele é construído pela mídia e ele vai ganhar o senso comum, inclusive acadêmico, né? Muitos intelectuais conhecidos aí, famosos, que se dizem progressistas, inclusive de esquerda, vão reproduzir esse discurso, porque é o discurso, só para vocês entenderem, que muitas vezes vai permitir que o intelectual tenha uma entrada num grande jornal, né? Aí, mais uma vez, a mídia, né, tendo aí um papel vital nas coisas, né? Vai permitir que o intelectual dê entrevista num jornal importante e por aí vai. Porque é esse discurso que as pessoas querem ouvir, né? O caminho está aberto para esse discurso, e não nenhum outro. Nós não tivemos, pessoal, né, nesses últimos 15 anos no Brasil, nós não tivemos nenhuma ideia alternativa ao antipetismo, né? E que vai virar aí o anti-mudança social como um todo. Nenhuma ideia. Se alguém tiver uma, né, me apresente. Mas estou convicto que não tivemos nenhuma ideia, né? E aí, paralelamente a isso, quando nós tínhamos um cenário, né, de combate à, ainda que problemático,
como todos nós sabemos, a gente vai ter também, na verdade, atrelado, né, ao processo aí de construção do antipetismo, que vai eleger Bolsonaro, né, quer dizer, que vai construir todo o caminho para essa coisa, a gente tem também a construção de uma coisa que eu chamo de estética tropa de elite, né, que é o quê? Que é todo o ódio ao pobre, né, e toda essa coisa que vai ser simbolizada aí no gesto tão emblemático de Jair Bolsonaro de fazer arminha, né? Ou seja, é uma estética tropa de elite, né? Quando, inclusive, o primeiro filme Tropa de Elite foi lançado, eu fiquei muito impactado, né? E muita gente dizia que o filme era crítico e tal, e eu cheguei a escrever um artigo na época, inclusive escrevi também sobre o Tropa 2, né? Que é mais político e tal. E a minha leitura é simples, né? Os dois filmes, eles reproduzem esse imaginário brasileiro recente, né? Esse imaginário no qual a gente vai vibrar muito mais com o combate ao criminoso, no sentido de que você tem que atirar na cabecinha para matar, né? Toda essa coisa anti-direitos humanos, como a gente sabe, do que nos remeter a um imaginário aí de combate sério à desigualdade, né? Quer dizer, de respeito às diferenças, de construção de direitos e por aí vai. Tá, pessoal? Então, a coisa vai nessa direção e ela é extremamente grave, né? Então, contrário aí à tese, né, recente aí, que está na moda, de que a esquerda errou, né, que as identidades são autoritárias, né, que o multiculturalismo está equivocado, né, e, contrário a todas essas coisas que eu considero bastante equivocadas, o que a gente tem, na verdade, que me parece muito claro, é a construção desse imaginário antiprogressista, né, que não fica só no ódio ao partido, a um partido, né, atrelado aí ao imaginário tropa de elite, né, que vai eleger, não por acaso, figuras como Jair Bolsonaro, o Witzel no Rio de Janeiro, né, o próprio Trump nos Estados Unidos é isso, né, extremamente agressivo, né, com todo um discurso que se remete à supremacia branca e por aí vai, né? Ou seja, todo esse cenário bastante grave que a gente está vendo. Tá certo, gente? Eu acho que a mídia ela tem esse papel, né? Quer dizer, ela poderia ter um papel aí melhor do que isso, né? Na construção de um mundo melhor, na construção de um imaginário mais progressista, mas infelizmente essa não tem sido a regra, né? E para finalizar, acho que com o avanço das tecnologias a coisa tende a se agravar, né? O que a gente sabe, se vocês pegam aí documentários, né, estão disponíveis aí, né, bastante acessíveis, né, na Netflix, por exemplo. Você tem um documentário sobre a própria vida do Trump, né? Vale a pena para quem quiser aí, já que a gente está vendo nesse exato momento, né? Ou seja, um corrupto, antes de tudo, né? Você tem um documentário chamado Privacidade Hackeada, no qual eles mostram com muita clareza como a eleição anterior, né, vencida em cima da Hillary Clinton, foi totalmente manipulada, né, por uma empresa chamada Cambridge Analytica, e ali fica claro isso, né, que essas grandes empresas, por terem o poder da tecnologia, elas conseguem fazer um estrago muito maior, né. A Cambridge Analytica teve acesso ao vazamento de milhões de perfis do Facebook, e com isso eles conseguiram virar um número de votos contra a Hillary e em favor do Trump, que decidiu a eleição. Tá, pessoal? Só para vocês terem a ideia qual é o nível da coisa, né? Mesma coisa aconteceu no Brasil, né? A técnica de você mandar disparos, né, em massa no WhatsApp com fake news, ela foi decisiva na eleição de Jair Bolsonaro. E por aí vai. Não por acaso os filhos do Bolsonaro estiveram nos Estados Unidos conversando com os caras que montaram essa coisa, né? E por aí vai. Os caras que montaram a campanha do Trump, né? E por aí vai. Então, gente, para fechar mesmo agora, eu estou vendo nesse exato momento aqui, né? Como essa coisa é louca, né? A gente acompanhando e a novela, né? Se abrir agora aqui, a gente vai ver em tempo real o que está acontecendo nos Estados Unidos. Meus alunos estão aqui até, né?
O Biden está com 264. Olha aí. Mas aí é isso. Se ele ganhar, a gente já sabe que não acabou, porque o Trump vai para o tapetão. Então, tá entendendo? É o episódio da novela. Acaba o episódio aí, acabou, mas não acabou, né? Então, o Trump vai para o tapetão e a história não termina, né? Então, isso aí vai rolar para a semana que vem, com certeza. E aí, o que dá para antecipar, o que dá para dizer, pessoal, sem ser futurista, é que as mesmas armas utilizadas, e talvez algumas outras, né, utilizadas aí na eleição anterior contra a Hillary, vão ser utilizadas agora também. Ele já está antecipando e anunciando, né? Então, se a eleição vai ser limpa, se não vai, né? Quer dizer, são aí os episódios, quer dizer, os próximos episódios da novela, tá? Acho que é um pouco isso. Eu vou encerrar para não prolongar muito e aí a gente pode fazer um bate-papo se vocês quiserem. É isso. Obrigada, Fabrício. Muito boa sua explanação. Pode deixar, a gente não vai te prender muito, você participar de vários ciclos de debates aí nas suas redes, né? Porque agora, ao vivo, atualizado a últimos segundos, 264. Tem que chegar a 270, né? E o Trump continua no 214. Ele não avançou, né? Eu queria perguntar aos colegas, a Letícia, o Michael, a Adriana, a Amanda, o Isdar, o Thiago, a Valquíria, se vocês querem colocar alguma coisa. E assim, gente, eu queria que vocês ficassem muito à vontade, porque o Fabrício veio, né, trouxe as reflexões, né, apresentou aí alguns pontos do livro dele que a gente pode estar pensando junto com a mídia, mas vocês, né, Fabrício, tem todo o direito, toda a possibilidade de estar fazendo reflexões contrárias ao que está sendo apresentado, né, Fabrício? É isso que o Fabrício está, né, tá colocando, né, essa questão que a gente está... E é isso mesmo que a gente quer, né? É uma possibilidade de ter um debate, né, e da gente refletir sobre pontos de vista diferentes também do papel da mídia, né, da própria construção política brasileira. Então, a gente quer também que vocês coloquem aí o ponto de vista, o posicionamento de vocês, né, se vocês se sentirem à vontade. Então, é tudo muito livre aqui, democrático, para vocês estarem colocando para a gente o que vocês pensam, né, a partir do que o Fabrício colocou e a partir do que vocês já estudam, que vocês já conhecem, sobre como que a mídia está atuando aí nesse pensamento político. Então, vocês podem ficar à vontade. O Isai, que é do doutorado dele em filosofia política, né, Isai? Pode, se você quiser colocar pelo chat, pode ficar à vontade para fazer suas considerações, a Amanda do direito, tá? E vocês fiquem bem livres, né? A Valquíria também é do direito, né, Valquíria? A Valquíria também na pesquisa das mulheres quilombolas, que os quilombolas agora não estão mais podendo tanto atuar não estão podendo por questões econômicas, né? Ficar só no espectro ali das comunidades tradicionais, né? Daquele mercado para o autoconsumo, né? Nem é mercado, no caso, né? Para a sua subsistência ali. Eles estão indo que muitas vezes ter ocupações precárias fora do quilombo. E é isso que a gente está pesquisando. Então, voltando para a questão da mídia, né? Se vocês quiserem colocar alguma coisa. Professora, boa noite. Eu só queria apontar mesmo que como essa mídia ela constrói esse senso comum ao ponto de que tem essa manipulação, né? Que não tem essa argumentação do que vem acontecendo, dessa situação grave que a gente presencia. Então, as pessoas, elas são levadas, né? Simplesmente, elas não argumentam. E se a gente falar algo contra aquele tipo de pensamento que a mídia impôs, nós somos criticados, ou então parte já para ignorância, né? E como que isso é grave. Muito bem. Nesse caso, Letícia, quando você fala, né, como a mídia, né, faz essa questão toda, faz esse trabalho todo com senso comum, aí é uma pergunta que você está fazendo, é uma observação?
Seria uma observação mesmo referente ao que ele disse. Muito obrigada, é isso mesmo, né? As pessoas hoje elas estão perdendo muito essa possibilidade de diálogo. E o Fabrício, ele fez uma outra explanação, né? Foi numa dessas lives que você fez, Fabrício, que eu assisti, que eu não esqueço, que assim, que eu achei assim, de uma maturidade intelectual, é que você estava colocando, sim, por exemplo, hoje em dia você tem um lugar da fala, né? Tem esse debate. Então, se você não está no dito lugar da fala, você não pode fazer nenhuma consideração a respeito de tal assunto, né? Eu acho que foi uma das questões também que você colocou, no caso do racismo, daquela intelectual, daquela pesquisadora, eu esqueci o nome dela agora, né? A Lilia Schwartz. Isso. Então, eu acho que é muito isso também dentro que a Letícia está falando, né? As pessoas hoje em dia elas não têm mais essa possibilidade de você dialogar com o que é diferente do que você pensa, né? Já vai para as ofensas, para as agressões, a questão da argumentação, o Isara aí é bom para falar da argumentação, ela tá reduzindo muito, né? E as pessoas estão muito sem paciência de... Deixa eu... Aqui, você quer ler aí a observação do Isara? Deixa eu abrir aqui. Não estou conseguindo ver tudo, não sei porquê, peraí. Estou vendo aqui. Professor, como se vê o fato do governador Witzel fazer um espetáculo, né, com a polícia no helicóptero, atirando pessoas presumidamente inocentes, ou vibrando quando o secretador foi executado, né? Qual é o impacto dessas imagens no eleitorado? Né? É isso, eu acho uma excelente questão, né? Vocês estão me ouvindo? Agora parece que sumiu um pouco aqui. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Então, eu acho, Isar, obrigado, uma excelente questão. Quer dizer, acho que é isso, né? Ilustra, o fato, né? Talvez o principal que ilustra isso que eu estou chamando de estética tropa de elite, entende? Né? Quer dizer, o próprio Bolsonaro acho que ilustra isso mais do que o Witzel, né? Bolsonaro, na verdade, ele é o Capitão Nascimento, né? Se você parar para pensar. Ele sai da telinha, né? Que é o Capitão Nascimento. Ele é a figura que se constrói no nosso imaginário que vem nos salvar, né? E ele vai salvar como? Dando tiro, né? Quer dizer, a solução não é fazer política pública, não é ajudar pobre, nada disso. A solução é matar esse pessoal. Então, Bolsonaro, ele é o Capitão Nascimento que sai da telinha e é eleito, né? E o Witzel, ele vai na esteira, né? Depois virou inimiguinho lá, ficou brigando e tal, mas ele vai na esteira. E esse fato que o Isar relata, ele é muito simbólico, né? Quer dizer, você vibrar, né, com um tiro na cabecinha, né? Ele retrata exatamente essa estética tropa de elite, né? Esse sentimento que a gente tem que matar, né, se livrar do inimigo, etc. e tal. E aí ele tem a ver com a questão também anterior, é Letícia, né, que colocou. Acho que foi Letícia, né? Por favor, me corrija. Pois é, a questão anterior que vai no sentido de algo muito grave, né, e muito difícil, que é o cenário do nós e eles, né, pessoal, que se construiu hoje. Infelizmente, mais uma vez eu volto na minha crítica ao antipetismo, né, e percebam que não é uma defesa do PT, né, eu não pertenço ao PT nem a nenhum outro partido. Ela é uma defesa da sociologia crítica de qualidade, né? Quer dizer, a gente criou aí, a mídia criou em grande medida, refletindo aí uma opinião de uma parte da elite brasileira, né, conservadora, raivosa, etc. e tal, construiu esse imaginário de ódio, né? E aí a coisa é tão louca que muitas vezes você tem a inversão desse imaginário e você vai culpar a esquerda por esse imaginário, né? Quer dizer, a gente não tem diálogo, né? Precisamos recuperar essa capacidade. Não temos aí tolerância, né? As pessoas estão num nível de agressividade perigoso. Me lembro que em 2018, na eleição do Bolsonaro, a gente estava num clima, né? Que depois que passa um tempo, você para para pensar e vê, puxa vida, está todo mundo tão envolvido afetivamente, né? E aí a gente precisa entender de onde vem essa afetividade. E ela vem dessa construção, em grande medida, midiática, né? Do nós e eles.
Então, hoje, você vê coisas graves do tipo dessa coisa do lugar de fala, né? Percebam bem, eu tenho todo respeito pelas lutas identitárias, né? Não faço parte dessa turminha que fica aí xingando o partido de esquerda, né? Dizendo que as identidades são tão autoritárias quanto os bolsonaristas, né? Eu não concordo com isso, tá, pessoal? Não faço parte dessa turminha, né? E acho que é um equívoco, né? Porque você tem, sim, alguns problemas envolvendo o lugar de fala, como esse fato e que a Marcela lembrou muito bem dessa outra live, né? Que são os cancelamentos, né? Que são coisas que, na verdade, envolvem aí a disputa por poder dentro da própria academia, né? Você tem intelectuais que querem, negros que querem ter o seu espaço, eles têm o direito de fazer isso, né? Como todo mundo tem, mas o que eu discordei e discordo são os cancelamentos como que a Lilia Schwarz sofreu, né? Uma intelectual séria, né? Pesquisadora do tema da raça de longas datas, né? Então tem gente que acha que porque ela é branca, simplesmente ela não pode falar de raça, não pode falar de racismo contra negro. Eu discordo disso, eu acho que qualquer pessoa pode falar sobre o que ela quiser, desde que ela estude, né? Desde que ela pesquise, né? Você pode ser homem e querer estudar gays, você pode ser homem e querer estudar problemas de gênero feminino, né? Ninguém pode te proibir de fazer isso, né? Então, acho que o respeito à tolerância, né, e o respeito à ciência social, né, ao estudo metódico, ele deve prevalecer, né? Sem negar, obviamente, aí as lutas identitárias, que são legítimas, que refletem aí dívidas históricas, sem dúvida, né, que precisam ser tematizadas, que estão sendo tematizadas, né? Então, é um cenário bastante complicado, e aí ele se complica também, especialmente dentro do campo acadêmico, que tem um pouco a ver com o que eu já estava falando lá atrás, que é você ver, né, intelectuais dizendo que as lutas identitárias são tão autoritárias quanto os bolsonaristas. Eu discordo totalmente disso. Quer dizer, uma coisa é você colocar pautas identitárias, outra coisa é você defender o fascismo explícito, né? E aí você vê intelectuais que se dizem progressistas defendendo esse tipo de coisa, colocando no mesmo saco o pessoal das identidades, né? E, e bolsonaristas, né? Aí realmente eu considero um equívoco, e é um equívoco que representa muito bem a, a Babel intelectual na qual nós nos encontramos, né? Que tem a ver com o envolvimento afetivo das pessoas com os temas, né? Tem a ver com o fato que as pessoas não param para estudar com calma antes de sair escrevendo qualquer coisa nas redes sociais. Tem a ver com esse nosso papo aqui da mídia, né? Quer dizer, você hoje você está chateado com alguma coisa, você não faz uma reflexão, você vai para a tua rede social em um minuto, né? Você desabafa lá, escreve alguma coisa e aí você vai reproduzir esse tipo de senso comum. Identitário igual bolsonarista, não sei o quê, né? Aí você não põe os pingos no i, né? Ou como o pessoal gosta de falar em Minas Gerais, né, Marcelo? Você não separa, você não junta Lé com Cré, né? Você vai repetir, obviamente, o que está todo mundo falando por aí. Eu acho que o antídoto é parar para estudar, parar para fazer reflexões mais acuradas, aprender a escutar, né? Recuperar a capacidade de diálogo, né? Aí, indo mais uma vez na questão aí da Letícia, né? E aí o ápice disso, quer dizer, o ápice dessa confusão, dessa incapacidade de nós dialogarmos, ele vai ser a agressão, né? Vai ser simbolizado na questão do Izar, né? O tiro na cabecinha. Quer dizer, é compreensível, inclusive sociologicamente, que o cidadão comum num país desigual como o Brasil esteja revoltado, né? O cidadão está revoltado, você tem uma desigualdade tremenda, você tem uma mídia que vai construir durante 15 anos o antipetismo, o cidadão vai acreditar, estão entendendo? Agora, o que é inaceitável é que dentro da academia a gente veja intelectuais que se dizem progressistas e de esquerda dizendo, por exemplo, que identitários e bolsonaristas é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Aí eu realmente não tenho como concordar, preciso colocar os pingos nos is. Israel, você quer colocar
alguma coisa? Não, professora, tranquilo. É porque o seu círculo ficou mais ofuscando. Gente, alguém vai querer colocar mais alguma coisa? Porque a nossa aula começa às 19 horas. Né? Isar, obrigada pela participação. A Letícia também. Se vocês quiserem fazer mais alguma observação, alguma pergunta dos demais colegas, para a gente poder ir, né, encerrar, agradecer o Fabrício. Às 19 horas, Fabrício, a gente tem a aula emergencial remota. Então, se ninguém tiver mais para colocar, Fabrício, muito obrigada. Você gostaria de falar alguma coisa de encerramento? Agradecer muito mesmo a oportunidade, pela que eu estou assim, me sentindo honrada da sua participação no nosso grupo aqui hoje. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. E foi um papo bem bacana, questões aí bastante legais. Fico muito feliz por poder fazer isso aqui com vocês hoje. Conte sempre comigo. E aproveitando aí para divulgar para o pessoal, quem tiver interesse no livro, vocês acham na Amazon, tanto o impresso quanto o e-book. O e-book está bem baratinho lá. E eu também tenho o Copies, então se alguém tiver interesse, pode falar com a Marcela aí que eu posso enviar para o Correios. E aí ficarei feliz se vocês quiserem ler. É isso. Aqui, Fabrício, assim que acaba aqui, eu já salvo e já fica com download no próprio Teams. Aí você pode acessar o Teams, mas eu também vou ver se eu consigo zipar e te mandar pelo e-mail, porque vai ficar uma cópia mais pesada, né? Esse vídeo. Sim. Mas aí ele fica na forma também salvo. Aí eu vou tentar zipar e mandar para você para ver se chega direitinho. Aí você pode ficar à vontade, se quiser colocar no seu canal do YouTube, também pode, tá? Tá bom, eu tento acessar aqui. Muito obrigado. Acho que foi uma excelente ideia que você teve de linkar a coisa da mídia aí com o pensamento político, né? E é isso. Vamos que vamos. Obrigado. Muito obrigada, Fabrício. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a vocês aí. Grande abraço. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Então, eu mando o certificado, tá? Tá bom? Tchau, gente. Um abraço. Valeu.